Olá, nono ano, estamos de volta em mais uma aula de História. Hoje nós vamos para a parte 2 sobre atividades, né, do capítulo 9, que é República Populista. Então, vamos lá? Nós vamos a partir da página 157, nós então vamos agora começar, tá bom? Vamos lá então, página 157. Deixa eu fazer uma observação a você. Se você não fez a atividade, você vai parar o vídeo agora, a aula agora, e você vai fazer primeiro, e depois você vem para cá para você corrigir o que você fez. Gente, faça isso, é uma dica que dá super certo e ele ajuda bastante, certo? Para agora e para o futuro. Então, vamos lá. Página 157. Vamos para a questão A, B da 157. Vai pedir que você diga, por exemplo, o que foi a Sudene, né? Você vai falar o que foi a Sudene, se ela deu certo ou se não deu, né? Então, primeiro, o que foi a Sudene? A Sudene, ela era a Superintendência de Desenvolvimento, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Criada por Juscelino Kubitschek. A ideia era alavancar, né, a economia da região nordestina, visto que aconteceu isso em outras regiões. Não deu certo, tá bom? Com esse propósito, né? Esse projeto deu certo para outros fins, privilegiou, né, outros projetos, mas não esse. Tempo depois, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tenta animar, né, reanimar esse órgão, e até vai começar a andar, a caminhar, mas depois ele é paralisado, tá bom? Então, a Sudene é o que eu acabei de falar, e ela foi criada por Juscelino Kubitschek, pensando nas regiões do Brasil. Ela é inserida aqui no Nordeste e depois de um tempo ela acaba não dando mais o êxito que era para dar, certo? Então, você tem aí a letra C agora, onde vai pedir que você cite os pontos negativos e positivos na administração política de Juscelino, né? Então, por exemplo, pontos negativos, pontos positivos, professora. Os positivos é que ele, por exemplo, trouxe a questão de estradas de ferro, né, as ferrovias mesmo, a questão das indústrias, a questão arquitetônica, quando ele pensou, por exemplo, Brasília foi feito daquele jeito e é por causa dele. Ele falou com Oscar Niemeyer, Oscar foi lá, desenhou e fez, né? Ali é um projeto arquitetônico, né? O que mais? O investimento na questão automobilística, isso ajudou bastante. Isso são alguns pontos positivos na administração de Juscelino. E os pontos negativos é o seguinte, no plano de metas de Juscelino, houve como é que eu poderia dizer? A desnacionalização, né? Professora, que palavra difícil. Quer dizer o quê? Que a questão nacional nossa de empresas, de indústria brasileira acabou ficando parada, estagnada por conta de alguns investimentos que ele fez. Lembra que eu disse que ele acabou abrindo um leque assim para as empresas estrangeiras, né, as multinacionais, por exemplo, que não eram brasileiras. Então, acabou estagnando as empresas, né, brasileiras. E também, quando ele priorizou a questão das estradas de ferro, né, ele estagnou também outros meios de transporte, certo? E por conta disso, nós vamos ter a dívida externa, lá no final já, lá para 1960, isso, exatamente. Nós vamos ter esse aumento aí da dívida externa, né, que vai aumentar muito. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos, nesse período também, a inflação vai estar altíssima, certo? Então, aí estão os pontos positivos e negativos, tá bom? Bom, nós continuamos aqui, então. Nós temos, então, a questão de número 5, que vai pedir que você reescreva a frase sobre João Goulart, certo? Sobre Jânio Quadros e João Goulart. Então, por exemplo, olha, gente, na letra A você vai ter tudo correto, a frase toda está correta, mas a partir do momento que ele vai dizer assim, olha, mais popular, aí você vai apagar a palavra popular, mais popular, e você vai reescrever tudo, agora colocando, ao invés de popular, você vai colocar impopular. Por quê? Porque quando Jânio fez isso, ele proibiu o uso do biquíni, a rinha de galo, então ele vai aumentar, ele vai fazer com que cresça a impopularidade, não vai aumentar, vai diminuir, certo?
A B é o seguinte, você vai reescrever tudo, porque aqui são características do mandato, né, de Jânio e João Goulart, né? Aqui é Jânio ainda letra B. Você reescreve tudo, mas a partir do momento quando vai dizer o seguinte, mostrou-se contrário à Revolução Cubana. A partir de mostrou-se Revolução Cubana e findou as relações diplomáticas com a União Soviética, isso é mentira, porque, pelo contrário, ele não se mostrou contrário. Pelo contrário, né, ele abraçou, inclusive, o Ernesto Che Guevara, médico cubano e revolucionário cubano, veio para cá e recebeu uma medalha, né, de condecoração, né, do presidente Jânio Quadros, certo? Então, é completamente errado. Você vai reescrever alterando isso aí. Que ele, sim, aderiu, ele abriu mão e ele fez relações com a União Soviética, certo? Bora lá, então. A página 158, você tem a C. Você vai reescrever a frase. Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai reescrever a frase, né? Mas a partir do momento que vai dizer o regime foi um sucesso tendo sua permanência aprovada. Não, isso aqui é errado, né? Você faz tudo, reescreve tudo abaixo, mas a partir de, quando diz que o regime foi um sucesso, foi errado. Por quê? Porque esse regime não foi sucesso, ele foi um fracasso. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, vai ser substituído pelo presidencialismo num plebiscito em 1963. Você reescreve tudo, mas a partir do momento que vai falar sobre que o regime foi um sucesso, você vai reescrever de maneira diferente, que o regime foi um fracasso, sendo substituído pelo presidencialismo no plebiscito de 1963, certo? A D, eu penso muito que você reescreveu tudo, totalmente. Então, você vai reescrever modificando. Então, como é que fica, professora? Vamos lá ver se bate com o meu. As reformas de base anunciadas por João Goulart eram profundas transformações na velha ordem, que sempre privilegiou a classe alta e os latifundiários. Aí já alterou, lá em cima não fala isso. Prevendo reformas agrária, tributária, eleitoral do sistema bancário e na educação. Também houve uma alteração, porque não tem educação lá em cima, certo? Você reescreve tudo e você vai mudar quando ele vai dizer, lá na D, lá em negrito, quando ele vai dizer que ele faz o seguinte, ele privilegia a classe operária. Ele não vai privilegiar a classe operária, ele vai privilegiar os latifundiários, certo? E você vai alterar, quando vai falar sobre o sistema bancário, ele para lá, mas na verdade é o sistema bancário e na educação. Ok, gente? Então vamos. A questão 6, você vai com, né, as verdadeiras e as falsas, né? Os famosos VF ou FV. Então, se você fez assim, está corretíssimo. Então, nós temos V, F, F, E, V novamente, V, F e V, certo? Ok até aí? Bom, aí nós temos agora questões de vestibular e eu gosto muito porque mexe muito com o raciocínio da gente e nos ajuda até quando nos dá essas dúvidas, é bom que a gente lê mais e pesquisa mais, tá? Então vamos lá. Como é que ficou, professora? O gabarito fica como? Então nós temos primeira questão D, a segunda questão nós temos E, a terceira a quarta nós temos E, a quinta nós temos A, que é o plano de metas. A sexta, nós temos A, que é Juscelino Kubitschek, lógico, com plano de metas, não tem como ser outra pessoa, outro presidente. A sétima, lá da Universidade Mackenzie, você vai ter a alternativa D. A oitava, você vai ter a alternativa C, é a correta. A nona, sobre Jânio Quadros, você vai ter a alternativa A. A décima, que são as reformas de base, e nós falamos, né, sobre reforma agrária, então é a B, reforma agrária. A 11, sobre a construção de Brasília, você vai marcar a alternativa B, né? Está bem aí. Aí nós temos, por exemplo, a questão de número 12. Eu quero essa questão que vocês enviem para mim no Zap, no privado, falando sobre a frase, o que significa a frase. Na hora em que eles sentarem à mesa, eu puxo a toalha. Frase de Getúlio Vargas, nosso famoso Getúlio Vargas. Leiam o recorte que tem aqui e enviem para mim
digitado, certo? Vocês vão digitar lá e mandam para mim no Zap, certo? No grupo, eu não quero no privado, eu quero no grupo, tá? O que mais, professora? A 13, o que você vai fazer? A 13 ainda ela é objetiva, né? A 13 é sobre a questão da inflação de Eurico Gaspar Dutra, então tem que ser essa mesma, abertura de mercado brasileira, importação de bens supérfluos. Lembra que eu disse que começou a se importar, começou precisava que se importasse muito, né? Ou seja, a importação. Eu exporto quando, por exemplo, eu, né, pego de países, né? Eu exporto, a exportação é daqui para lá, né? Eu penso muito na questão de exportar, né? Quando acontece o contrário, é que nós vamos ter aqui. Espera aí para vocês entenderem, tá bom? Então, por exemplo, aqui vai ter, olha, a inflação do governo Eurico Gaspar Dutra buscou direcionar gastos públicos em investimentos nos setores considerados prioritários. Aí ele vai continuar, né? Que ele vai trazer o plano SALT. Então, vamos lá, então, voltando. Aí tem as alternativas, né? Aí ele vai dizer, especialmente da indústria, ficou abaixo as aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão de quê? Isso ocorreu, gente, em razão da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos, que não eram necessários. Então, lembra que nós falamos que a partir de um tempo o Brasil começou a fazer muito isso, né? Comprar muito de fora, ao invés de comprar de dentro, comprou muito de fora, e coisas supérfluas, né? Por exemplo, né? Poderia se comprar de fora ou de dentro, mas era supérfluo, então não era a base, precisava de coisas que fossem a base da economia do Brasil mesmo. Tá bom? Então vocês têm aí, por exemplo, até essa questão, tá bom? Ficamos por aqui. Dúvidas, falem comigo no privado, certo? Podem falar no privado e envie para mim no grupo a questão de número 12, né? Falando sobre essa frase.